Quando eu era criança, eu via a minha ascendência asiática como uma das minhas melhores qualidades, porque ser japonês é ser bom, respeitoso, obediente. Para os outros, todos nós somos iguais. Eu sempre ficava em dúvida naquelas perguntas de ai, qual que é a sua raça, qual que é a sua cor. Eu sempre ficava, ai, todo mundo fala que os asiáticos são amarelos, mas será que eu coloco branca? Então eu colocava mais, sempre assinalei como amarela, mas pela questão que chegava até mim, sabe? Todo mundo falava, ah, os asiáticos são amarelos, então eu marcava. Mas nunca me entendi como amarela, nunca me vi como uma pessoa amarela. E a minha mãe, desde quando eu era criança, ela sempre falou que, tipo, você é amarela, sabe? Então, tipo, eu sempre cresci sabendo que era uma pessoa amarela. Tipo, eu sempre soube, assim, tipo, eu nunca me achei branca. A consciência de ser coreana, ela, enfim, nasceu comigo, né? Tipo, desde que eu nasci, eu tava falando coreano e na igreja onde eu frequentava, que era o lugar em que a comunidade coreana se encontra, não necessariamente em uma igreja, são várias, mas nessas igrejas sempre tem esse discurso, né, de valorizar o ser coreano, que você é coreano, você não é brasileiro, você é coreano e tem que valorizar isso, não sei o quê. Numa aula eu não lembro se era de história de sociologia da escola, a gente estava dando era Vargas, né? E uma das coisas que o professor estava comentando era sobre políticas de imigração, né? E aí ele falou, pessoas não brancas não eram bem-vindas no país. Eu lembro que eu levantei o dedo na minha ingenuidade e falei, os japoneses também não, né, professor? E ele falou, acabei de falar, nenhum não branco era bem-vindo. E eu fiquei assim, como assim? Eu não sou branco? Não é ruim, né? O fato de você crescer sendo considerado uma criança inteligente, uma criança esforçada, só pelo fato de ser amarelo e ser asiático, isso é um privilégio e muitas das vezes a gente não percebe que isso é uma diferenciação, um preconceito. Por eu ter crescido num bairro e escolas que basicamente não tinham asiáticos, muitas vezes eu tentava me encaixar de qualquer jeito para aquelas pessoas me aceitarem do jeito que eu sou, mas muitas vezes não aconteciam. Tipo, muitas vezes eu me forçava para entrar em certo estereótipo, eu propagava esse próprio estereótipo, eu propagava esses próprios comentários xenofóbicos, assim, só para encaixar, né, para as pessoas me aceitarem. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Novo vírus na China, para um misterioso vírus chinês. Que realmente, tipo, escancarou muito, né? Porque sempre existiu, né? O racismo e os preconceitos, as microagressões sempre existiram, mas aí na pandemia meio que deixou mais claro para quem não fazia ideia, né? Porque assim, para quem, tipo, sempre sente, tipo, tá acontecendo com maior intensidade, mas assim, tipo, sempre existiu. Quando começou a pandemia, de fato, eu saí muito pouco de casa, né? Mas em algumas vezes eu tive que sair, tive que resolver umas coisas e acabei pegando ônibus. Então, eu tava lá esperando o ponto de ônibus quando eu ouvi comentários, assim, muito agressivos, né? De, tipo, é tudo culpa dos japoneses, desses chineses, dos coreanos, não sei o quê. E eram de pessoas em situação de rua, em extrema vulnerabilidade social e financeira e tudo, né? E eu fiquei bastante assustada, assim, eu fiquei, nossa. Eu tava numa festa e aí, já mais pro final da festa, um grupo de meninos chegou, se aproximou de mim e um deles chegou para mim e falou: o meu amigo quer tirar o coronavírus de você.
E assim, eu acho que eu fechei muito o semblante, assim, eu não lembro da minha reação facial, da expressão facial, porque eu não tive reação de responder nem nada, até porque na época ainda eu não estava imersa nesses assuntos, mas eu acho que eu fechei muito a cara, assim, porque aí o próprio menino veio até mim e falou: moça, tô só brincando, tô brincando, não, mas se você quiser, sabe, assim, porque realmente foi uma cantada. No momento que eu saí do ônibus para chegar para descer no ponto que eu geralmente desço, a pessoa tinha uma pessoa dentro do ônibus, assim, eu tava saindo, a pessoa simplesmente começou a me seguir e começou a me xingar, tipo, começar a falar muito, começar a me chamar de vírus, falando que ia me bater e tudo mais, assim, isso 10 horas da manhã, numa vida super movimentada. E no final acabou sendo duas pessoas, parece. Tipo, saiu uma pessoa e depois saiu uma outra ali, tipo, me xingando, falando que ia me bater, ia me matar, tal, tudo mais, assim, sabe? Eu tava correndo muito rápido, o meu coração tava acelerando muito, e eu senti que as pessoas ali em volta não iam me defender. O racismo nem sempre é violento. Ele pode ser uma piada, um estereótipo ou até mesmo um fetiche. Isso me impactou muito. Eu sempre tive problema com a minha imagem. Eu sou bonita o suficiente? Ou apenas tenho uma aparência asiática? A gente é colocado enquanto corpos exóticos, né? Algo que seja tanto homens quanto mulheres, né? Algo que é diferente do comum, uma coisa que é esquisita, mas pode ser boa, né? Isso me incomoda muito, né? Porque, de certa forma, né, essa questão de pessoas asiáticas, né, elas serem exóticas, né? Isso já acompanha há muito tempo, né? É muito prejudicial o fetiche, porque você se sente um lixo, tá ligado? Porque a pessoa só se interessou por você porque você é asiática. E ponto final. E aí eu sempre ficava muito mal. Tava numa festa de K-pop, porque eu adoro K-pop também. E aí eu fui, né? E aí eu fiquei com um menino na festa. E eu percebi que enquanto eu tava ficando com esse menino, tinha uma menina olhando muito pra gente, uma menina branca, olhando muito pra gente. E aí eu terminei de beijar o garoto, ela veio e me parou assim pra falar: nossa, sabia que desde que eu comecei a ouvir K-pop, eu não paro de ver pornô gay asiático? Sabe? Ela mandou isso, assim, ela falou isso na minha cara, como se fosse a coisa mais normal do mundo, sabe? Abordar uma pessoa pra isso. Eu falei, pô, que legal, e virei a cara e fui embora, né? Mas eu fiquei com isso na cabeça. Porque é surreal, assim, como... Primeiro, como as pessoas veem a gente como corpos públicos, né? É que teve um fato que me marcou muito. Quando eu era criança, uma professora minha, eu acho que eu tava na quarta série, terceira série, eu não lembro direito. A gente era uma aula de ciências, a professora tava falando sobre a questão do corpo. E falando que, não sei, ela fez um comentário falando, não, que as brasileiras são bonitas porque tem peito e bunda grande. E as gringas têm, tipo, ou só peito pequeno, ou só bunda grande. E alguém da minha sala, alguém do fundo, perguntou, e as japonesas? E, tipo, claramente era, tipo, se referia a mim, porque eu era a única na sala. E daí a professora simplesmente virou, tipo, elas não têm nada. Então, eu meio que associei, tipo, putz, se eu não tenho peito e não tenho bunda, então eu não sou bonita. O racismo contra pessoas amarelas no Brasil se difere do racismo contra pessoas negras ou indígenas. E isso pode tornar esse preconceito menos reconhecível. Como ele é sutil, até nós temos dificuldades de identificar. Eu acho, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, o que eu mais sinto em relação a pessoas amarelas é o que o Adilson Moreira vai chamar de racismo recreativo, né? Que são essas piadas que fazem. Então, sim, me afetou muito na adolescência, assim, né? Inclusive esse processo de me entender enquanto uma pessoa não branca, uma pessoa amarela, brasileira, e uma pessoa estudar como que se dão essas dinâmicas, né, de raça no Brasil, me ajudaram muito a perceber que a culpa não era minha.
há essa dificuldade, né, de se reconhecer enquanto racismo, porque o racismo sobre determinados grupos étnicos, raciais no Brasil, ele é muito, né, muito grave. Mas a gente também não pode esquecer, né, que ainda que seja menor e tenha menos nuances, digamos assim, né, tem menos impacto na vida das pessoas amarelas, ele existe, né? Eu já perdi a conta das pessoas que tentaram me explicar o que é racismo. Eu e várias pessoas racializadas já passamos por isso. Você não precisa nos explicar. Nós já sabemos.